Gente, tudo certo? Tudo bem? Então vamos continuar com o nosso estudo do ciclo cardíaco, né? A gente falou nos dois vídeos anteriores a respeito do período de contração isovolumétrica, que é o primeiro período sistólico. Aí nessa videoaula a gente vai falar sobre o segundo período sistólico, que se chama período de ejeção, tá? Então é quando o sangue sai dos ventrículos e vai em direção às artérias. Então aí de novo o diagrama de Wiggers, temido, mas eu acho que agora ele já não está ficando tão esquisito para vocês, né? Vocês devem estar ficando mais familiarizados com ele. Então a gente vai ter o período de contração isovolumétrica, que foi aquele que a gente falou anteriormente, que está entre essas duas linhas aqui, ó, né? Então a gente tem aqui nesse intervalo todinho a sístole, ó. Esse primeiro momento, período de contração isovolumétrica. Aí agora a gente vai falar do segundo período sistólico, que tá aqui, ó, que é o período de ejeção, que se repete aqui também, né? Então a gente tem aqui, ó, mostrando sístole, aí depois aqui diástole, aí sístole de novo e por aí vai. Então, é desse período que a gente vai falar agora. Então vamos seguir aquele mesmo ordenamento que a gente fez para o período anterior. Eletricidade, som, que são as bulhas, volume e pressão. Então vamos lá. Então, período de ejeção, gente. Então, a saída do sangue. Então, significa que a gente vai ter alteração de volume agora, né? Então, a gente já tinha um momento de contração isovolumétrica. Então, que a gente era uma contração sem ejeção. Aqui a gente vai ter uma contração com ejeção. Então, o sangue está saindo, né? Quais são os eventos? Então, a gente já sabe que o estado elétrico, começando pela eletricidade, como eu falei para vocês, é o ponto inicial, que é o que vai acarretar em todo o resto, né? A gente tem um estado despolarizado. Então, aqui, ó, nesse período de ejeção, no eletrocardiograma, a gente vai ter a despolarização total. Naquele período anterior, a gente tinha um intervalo RS, né? Que era metade dos ventrículos despolarizados, chegando à totalidade deles. Aí encerrou. Aí iniciou o quê? O próximo período, que é o período de ejeção. Então tá aqui, ó. Então, primeiro aqui o período de contração isovolumétrica, ó, do R ao S. Agora esse vem do S até o T, até quase o final do T. Então, é da despolarização total até já o início, quer dizer, mais da metade da repolarização. Então, vamos ver aqui, ó, é esse pedacinho que a gente está falando, tá? A gente também tem, nesse período, a abertura das válvulas semilunares. Por quê, gente? As válvulas semilunares são aquelas que produzem a saída do sangue, que permitem a saída do sangue, na verdade, não é nem que produz, mas que permite que o sangue saia dos ventrículos. Então, nesse momento, a gente vai ter a abertura das válvulas. Então, no período de contração isovolumétrica, a gente teve o fechamento das válvulas atrioventriculares, que é justamente para impedir que o sangue volte para os átrios no momento da contração ventricular. E a gente vai ter a abertura das válvulas semilunares que estavam fechadas. Lembra? Nesse primeiro período aqui, ó, a gente tem as 4 válvulas fechadas. No período de ejeção, as válvulas AV continuam fechadas e abrem as semilunares. Bom, o evento principal desse período, o que é? Diz respeito a volume. Então, nesse período, a gente vai ter a redução do volume. Então, o volume era o volume máximo, o ventrículo cheio. Por isso que quando produz aquela contração, a gente vai ter aquele aumento de pressão. Então, a gente está lá com volume máximo, VDF, né, volume diastólico final, igual a 120 ml. Esse volume, então, ele diminui para 50 ml, que é o volume sistólico final, é o volume mínimo. Então, no final do período de ejeção, vão sobrar lá 50 ml dentro do ventrículo, tá? Então, aqui a gente observa essa alteração de volume, olha lá. Então, a gente está falando desse intervalinho aqui, né, que está com essa manchinha laranja em cima, ó. A gente tinha um volume 120 aqui em cima, ele vai descendo até chegar ao volume mínimo, que é 50 ml. Então, esse é o principal evento do período de ejeção, né? É para isso que ele serve, para justamente estar ejetando esse sangue, movimentar o sangue para o sistema arterial.
Bom, e a pressão ventricular, né? A gente vai ter alteração de pressão nesse período? Vamos ter duas alterações. Olha lá. Então, primeiro, a gente vai ter um aumento da pressão ventricular. A pressão vai subir. Por quê, gente? Olha só. À medida que o sangue vai entrando para o compartimento arterial, eu falei para vocês que o sangue se desloca do ponto de maior pressão para o de menor. Então, no momento que o sangue entra no compartimento arterial, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um aumento da pressão dentro da artéria. Então, a pressão no ventrículo tem que subir também. Porque se a pressão arterial ela supera a pressão ventricular, o sangue para de sair do ventrículo para a artéria. Então, a pressão da artéria está subindo, a do ventrículo vai subindo também. A do ventrículo sempre um pouquinho mais na frente. Então, vai ser o seguinte, ó. Lembra que eu comentei com vocês que a pressão arterial máxima era de 120 milímetros de mercúrio? Então, a pressão do ventrículo ela vai ter que atingir esse patamar também, para que o sangue continue fluindo dos ventrículos para as artérias. Então, no ventrículo esquerdo, num primeiro momento do período de ejeção, a gente vai ter a subida da pressão ventricular. Lembra, no período anterior lá do contrações volumétricas, ela subiu de 0 para 80. Agora ela vai continuar subindo de 80, que é quando inicia o período de ejeção, até 120, tá? No ventrículo direito, ela subiu no período anterior do 0 para o 8. No período de ejeção, ela vai continuar subindo de 8 para 25. E num segundo momento, deste mesmo período, a gente vai ter uma redução da pressão. Então, a pressão ela vai oscilar em dois sentidos durante o período de ejeção. Primeiro ela sobe e depois ela baixa. Então, olha lá. Então, no ventrículo esquerdo, então ela vai subir primeiro do 80 para o 120, depois ela cai do 120 para o 80. E no ventrículo direito, ela vai subir do 8 para o 25 e depois do 25 ela volta para o 8. Então, vamos ver aqui, ó. Então, isso significa o quê, gente? Que a gente tem duas fases no período de ejeção, tá? Então, o período de ejeção é dividido em duas fases. A primeira fase, que é caracterizada pelo aumento da pressão ventricular, que a gente chama de ejeção rápida. Então, a primeira fase é chamada ejeção rápida. E a segunda fase, que é caracterizada pela redução da pressão ventricular, a gente chama de ejeção lenta. Bom, por quê? Olha só, se a pressão está subindo e a pressão ela é uma força de impulsionamento, de empurrar, se a pressão está subindo, essa pressão está forte, consequentemente ela está empurrando de maneira muito intensa. Então a gente está tendo uma ejeção mais rápida. Depois, no momento que a gente começa a ter uma queda da pressão, significa que essa força de impulsão está diminuindo, então significa que a saída do sangue vai ser mais lenta, tá? Então vamos ver aqui no gráfico, olha lá. Então a gente vai ter, ó, no período de contração isovolumétrica, que foi aquele período que a gente falou antes, ela sobe do 0, a pressão ventricular, para 80. À medida que o sangue vai entrando para dentro da artéria, ó, a pressão da artéria vai subindo, tá vendo? Durante a sístole, durante a ejeção, né? Então a gente vai tendo uma subida dessa pressão. E aí a pressão do ventrículo ela tem que subir também. Então vendo que a linha vermelha, gente, ela tá aqui mais para fora um pouquinho, ela tá mais para cima, na verdade, do que o tracejado, que significa que ela tá maior. Aí então aqui a gente vai ter esse período de ejeção rápida que eu tô falando para vocês, ó. É nessa subida aqui, tá? Aí depois então a gente vai ter o sangue saindo rapidamente e depois a gente vai tendo uma queda dessa pressão, ó. Essa queda da pressão dentro do ventrículo vai produzindo uma redução da velocidade de saída do sangue, quer dizer, vai produzir a chamada ejeção lenta. Então é o seguinte, a gente vai ter esses dois momentos de ejeção rápida e ejeção lenta dentro do período de ejeção. E isso, por que acontece essa redução da pressão? Porque a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Então, se a gente pegar o volume, a gente observa que, olha lá, vamos traçar uma linha aqui, ó. Se a gente dividir bem no meio o período de ejeção, então a gente vai ter a ejeção rápida desse lado, né, do lado aqui esquerdo, e a ejeção lenta do lado direito. Então a gente vê que aqui no volume, ó, quando a pressão está subindo, esse volume ele cai de maneira muito importante, porque a ejeção está sendo rápida, a saída do sangue está sendo muito intensa. E aí depois a gente tem uma queda da pressão. Por que a gente tem uma queda da pressão, gente? Porque olha lá, o ventrículo já está bem esvaziado, tá vendo? Se a gente for olhar aqui, a gente vai ter aqui mais ou menos em torno de 70, 60 ml aqui, ó. Então tinha 120, já caiu para metade.
Então isso vai fazer com que a pressão dentro do ventrículo diminua, porque o ventrículo já está mais esvaziado. E isso vai diminuir a velocidade de saída, produzindo a chamada ejeção lenta. Depois da metade para frente, a gente tem uma redução aqui bem discreta se comparada na metade inicial, né, na primeira metade. Porque o ventrículo ele já vai estar bem esvaziado nesse ponto, tá? Então a gente tem o período de ejeção, né, caracterizado por duas fases. Uma primeira fase de ejeção rápida, que acontece por conta de que a gente tem um grande volume de sangue e a pressão vai subindo, e depois uma ejeção mais lenta, porque a gente já tem o ventrículo bem esvaziado. Então, acontece, a gente tem que pensar o seguinte, vamos fazer uma comparação que parece meio esdrúxula, mas eu acho que funciona bem. Assim, ó, se a gente pega um balão de festa de criança, enche de água, a gente começa a apertar esse balão, né? A gente amarra ele, fecha e começa a apertar. O que vai acontecer? A pressão da água lá dentro ela vai aumentar. E vai chegar um ponto que vai acontecer o quê? Vai rasgar, né? Vai abrir um buraco. Então é isso que acontece. No período de contração isovolumétrica, a gente vai ter o balão fechado inteiro, cheio de água, bem cheião. Aí a gente começa a apertar ele. O que vai acontecer? A pressão lá dentro vai aumentando. Até chegar um ponto que a borracha rasga. É o ponto da fase de ejeção. Abre a válvula semilunar. E aí a água começa a sair. Quando a gente começa a apertar, quanto mais a gente aperta, mais água sai com mais velocidade. O esguicho da água vai ser grande. Até chegar um ponto que, à medida que ele vai esvaziando, essa água vai saindo num esguicho cada vez menor. Quer dizer, inicialmente a gente tem uma ejeção rápida, uma saída rápida, e depois a gente tem uma ejeção lenta, porque a gente vai tendo uma redução do volume, e aí esse pouco volume você não consegue produzir grande pressão em cima dele. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso período de ejeção, tá vendo? Ele foi mais tranquilo do que o outro, porque a gente já entendeu a lógica dessa coisa da pressão, que foi o que a gente abordou mais no período anterior, né? Dando um embasamento para os demais. Tá ok? Então, a gente continua falando agora nos próximos vídeos de períodos diastólicos. Tá bom? Então, até mais.